Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, cada unidade do Bitcoin está lutando para voltar à marca dos 108 mil dólares. Ao longo dessas últimas 24 horas, o BTC está tendo uma alta de aproximadamente 1,9%, com cada unidade cotada nesse instante em 107.800 dólares. A gente tem visto, ao longo desse último dia, as principais criptomoedas do mercado conseguindo alguma valorização. O Ether, por exemplo, segundo o maior criptoativo, também está com uma alta de 1% ao longo desse último dia, com cada unidade nesse instante em 2.530 dólares. Dentro do top 10, sem sombra de dúvida, quem merece uma menção honrosa no episódio de hoje é a Solana, o sexto maior criptoativo do mercado, que está com uma alta acumulada de 3%, com cada unidade cotada em 154 dólares. Sem sombra de dúvida, um dos fatores que está levando a essa alta nas principais criptomoedas é a melhora no ambiente macroeconômico. Ao longo do dia de hoje, a gente vai ter uma reunião envolvendo os Estados Unidos e a China para eles tratarem sobre a trade war, para tratarem sobre essa guerra comercial que a gente está presenciando, e isso, inclusive, já tem sido refletido no mercado americano. O mercado americano já está aberto há cerca de uma hora no momento de gravação desse episódio, e nesse instante o S&P 500 está operando em alta pequena, mas uma alta de 0,04%. A Nasdaq está puxando um pouquinho mais, uma alta de 0,4%, enquanto a Dow Jones está com queda de 0,4%. De qualquer forma, a gente consegue ver que os investimentos de cripto no mercado tradicional também estão tendo bastante volatilidade. A gente espera uma entrada ao longo do dia de hoje, mas o ETF de BTC Spot, por exemplo, na última sexta teve outflow. Na última sexta-feira, dia 6 de junho, a gente teve uma saída de 519 BTC nos ETFs de Bitcoin Spot do mercado americano. De forma surpreendente, quem liderou a saída foi o da BlackRock, que geralmente lidera a entrada. Foram 1.250 BTC vendidos pelo ETF da BlackRock, mas mesmo assim eles continuam com mais de 660 mil unidades de Bitcoin sob gestão. E se no ETF de Bitcoin Spot do mercado americano a gente teve outflow, a gente teve saída, no ETF de Ether Spot a gente continuou tendo entrada. Somando todos os ETFs do mercado americano, eles tiveram uma entrada de 10.485 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 25 milhões de dólares. Algo super positivo, afinal de contas, já são mais de 15 dias em sequência de inflow no ETF de Ether Spot, e isso, sem sombra de dúvida, tem ajudado muito na recuperação do preço do Ethereum. A gente tem visto o Ether conseguindo recuperar preço, inclusive perante o Bitcoin, ao longo dessas últimas semanas. É verdade que ao longo dessa última semana perdeu, mas se a gente olhar um recorte de 5 semanas, por exemplo, 6 semanas, a gente vai ver que o Ether está conseguindo se valorizar até mesmo mais do que o Bitcoin. E sem sombra de dúvida, esse aumento do interesse institucional, esse aumento do interesse dos investidores tradicionais para o ETH tem ajudado muito a segunda maior criptomoeda do mercado. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre o mercado tradicional, a emissora da segunda maior stablecoin de dólar americano do mundo, a Circle, que é a emissora justamente da USDC, foi listada na semana passada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Ela foi listada inicialmente por um preço de 33 dólares cada ação. E nesse momento, que eu falei, o mercado já está aberto há cerca de uma hora, e nesse momento, cada papel da Circle está em 119 dólares. É uma alta de 11% apenas no dia de hoje. Sem sombra de dúvida, é um grande sucesso esse IPO. Então, eles já tiveram uma valorização aí de 3 vezes quase o valor da ação e, consequentemente, a valuation da empresa também já subiu quase 3 vezes desde o início dessa negociação. Mas nem tudo são flores nesse IPO da Circle. A Arca vendeu todas as ações da Circle após briga em IPO. O diretor de investimentos da Arca, o Jeff Dorman, disse que a empresa de investimentos digitais vendeu todas as suas ações da Circle após a recente listagem. A atualização ocorreu após uma carta aberta publicada por ele nas redes sociais no último dia 5 de junho, criticando a Circle por dar à empresa de investimentos uma alocação descartável nessa IPO. O que aconteceu? A Arca apresentou uma ordem de compra de 10 milhões de dólares em ações da Circle, isso em abril de 2025. Contudo, recebeu uma alocação de apenas 135 mil dólares, apesar de ser uma apoiadora de longa data e uma das primeiras investidoras a apresentar uma proposta. Então a Arca ficou
insatisfeita com o percentual de alocação, com a quantidade de ação que a Circle destinou para a Arca, vendeu tudo, falou que nunca mais vai comprar nenhuma ação e falou que se eles tivessem essa ideia de alocar uma quantidade tão pequena, assim, era melhor eles terem avisado lá em abril, não apenas quando o mercado fosse aberto, né? Às vésperas do mercado ser aberto. Então, tá tendo uma briga aí entre alguns dos investidores da Circle, mas, na minha opinião, é justamente por causa dessa valorização que a gente está vendo. Se eles tivessem conseguido, de fato, comprar esses 10 milhões de dólares, eles já teriam multiplicado por mais de 3 a quantidade investida. E 138 mil dólares é realmente muito pouco para eles. E, apesar desse sucesso todo que o IPO, a listagem na Bolsa de Valores da Circle teve, a Tether desprezou esse IPO e diz que a avaliação da empresa, a avaliação da Tether, que é a emissora da maior stablecoin do mundo, de 515 bi, é um pouco pessimista. Ele falou que não há a necessidade, o Paulo Arduino, né, que é justamente o CEO da Tether, ele falou que não há a necessidade de abrir o capital. Ele até brincou, 500 mil milhões, que é 500 bi, né, é um número bonito, mas não é suficientemente alto. Vale ressaltar que essa avaliação, se concretizasse, a Tether ela seria o 19º maior ativo do mundo, passando inclusive empresas como a Costco, a rede de mercados aqui da América do Norte, a atacadista, e inclusive também a Coca-Cola. Então, vamos ver o que vai acontecer no futuro com a Tether, mas de qualquer forma, eles parecem não estar dispostos a fazer um IPO, eles parecem não estar dispostos a abrir capital e preferem continuar fazendo um capital privado, mercado, empresa fechada, com desenvolvimento e capital 100% interno. Vamos acompanhar, porque isso, sem sombra de dúvida, acaba influenciando nessa batalha pelo posto de maior stablecoin do mercado. Nesse momento, é o Tether, na terceira posição no ranking ali de criptoativo, com uma capitalização de 154 bi, e na sétima posição de todas as criptomoedas, a gente tem o USDC com uma capitalização aproximada de 61 bi. É muito distante, mas a gente precisa lembrar que a Circle, que é justamente listada na Bolsa de Valores americana agora, a emissora da USDC, é uma empresa americana. Então, muito provavelmente, na legislação americana, a gente vai ver que a Circle vai acabar sendo mais aderente do que a própria Tether. A Tether até está buscando reagir a isso, lançando alguma stablecoin de dólar americano voltada para o mercado americano. Vamos acompanhar de perto, porque, na minha opinião, essa batalha pelo posto de principais stablecoins do mundo está apenas começando. E o que também está apenas começando é a corrida das empresas por Bitcoin. No dia de ontem, dia 8 de junho, ao longo do dia, o Michael Saylor publicou no seu Twitter novamente, né, na sua rede social X, um post do gráfico de compras da Strategy DBTC. E a gente já sabe, quando ele publica isso no domingo, quer dizer que na segunda-feira a Strategy vai anunciar uma nova compra de Bitcoin, uma nova aquisição de Bitcoin. E foi justamente isso que aconteceu. No dia de hoje, 9 de junho, pela manhã, o Michael Saylor, a Strategy, anunciou uma compra de mais 1.045 unidades de BTC, com um ticket médio, com custo médio de 105.426. Com isso, eles chegaram à marca redonda de 582 mil Bitcoin. São, sem sombra de dúvida, os maiores detentores corporativos de BTC, com uma larga vantagem para o segundo colocado e continuam acumulando cada vez mais. E a gente tem visto o quê? A gente tem visto essa cartilha da Strategy, essa cartilha do Michael Saylor de compras de novos Bitcoin, de aquisição de tesouraria de BTC sendo seguida por empresas ao redor do mundo. E mais do que sendo seguida por empresas ao redor do mundo, essa cartilha dando super certo. Um exemplo muito claro que a gente tem disso é as ações da Metaplanet. A Metaplanet é uma empresa japonesa, está sendo popularmente conhecida como a Strategy asiática, e desde que eles anunciaram o plano de comprar 210 mil Bitcoins até o final de 2027, o que, considerando o cenário de hoje, tornariam eles a segunda maior detentora corporativa de BTC, as ações da Metaplanet subiram muito. Então a gente tem visto justamente isso. As empresas anunciando planos de compra de BTC, começando a comprar BTC para tesouraria efetivamente, e após isso as suas ações disparam. Então, e o que tem demonstrado que ainda diversos investidores que não podem comprar BTC, não podem comprar criptomoeda diretamente, estão utilizando o mercado acionário, estão utilizando essas empresas de tesouraria em Bitcoin para se expor indiretamente nas criptomoedas. E sem sombra de dúvida, passarinho que chega primeiro, bebe água limpa, e é isso que tem acontecido com essas empresas. Exemplo que já tem sido visto, inclusive aqui no Brasil, com a Amélios disparando após o anúncio da primeira compra.
a modificação do estatuto para poder comprar ainda mais Bitcoin e o anúncio da segunda compra. A Melius, por exemplo, é a ação que mais valorizou no Brasil ao longo desse ano. Então, essa cartilha do Michael Saylor, essa cartilha da Strategy, tem sido seguida ao redor do mundo e tem sido um sucesso retumbante. E se você chegou até agora aqui no episódio, você já sabe, tá escutando a gente pelo YouTube, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, tá escutando a gente por algum streaming de música, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, passa a seguir a gente por aqui também, dá 5 estrelinhas, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua ajuda e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!